Olá, galerinha do sétimo ano, boa tarde a todos vocês. Aqui quem fala é o professor Tiago Costa. Nessa aula de hoje, então, pessoal, nós vamos resolver aí as questões que foram propostas na nossa última aula. Vamos, então, nessa aula, tirar as dúvidas que ainda possam ter ficado a respeito desse conteúdo. Para quem não lembra, galera, nós estamos estudando as alavancas, né? Nós estamos estudando, na realidade, as máquinas simples. Iniciamos o estudo das primeiras máquinas simples, já vimos a alavanca. Nessa aula seguinte, nós vamos estudar, na nossa próxima aula, nós vamos estudar aí o plano inclinado e as roldanas, certo? Nós já sabemos que as alavancas, pessoal, são instrumentos que são utilizados para reduzir um esforço, ou seja, são instrumentos utilizados na realização de um trabalho, para facilitar um determinado trabalho. Esse é o objetivo das máquinas simples. Então vamos lá, vamos resolver aí essas questões que eu deixei para vocês e aí vamos então tirar qualquer dúvida que ainda possa ter ficado a respeito do estudo das máquinas simples, certo? Vamos lá. Então a primeira questão diz assim: relacione as máquinas simples com os exemplos de atividades presentes no nosso dia a dia. Falei para vocês que no nosso dia a dia, pessoal, durante a realização de diversas atividades no nosso dia a dia, a gente utiliza o princípio das máquinas simples. Muitas das vezes a gente utiliza máquinas simples no nosso dia a dia e nem sabe que ela é uma máquina simples. Mas a partir de agora a gente já vai saber e a gente vai ficar ligado. Quando estiver realizando um determinado trabalho, a gente vai dizer, ó, isso aqui é uma máquina simples, ó, isso aqui é uma alavanca, isso aqui é uma roda, isso aqui é uma roldana e ela serve para isso, certo? Então vamos lá. A letra A, a roda. Letra B, a alavanca. Letra C, roldanas. Vamos associar aí, então, cada máquina simples com sua respectiva atividade. Um pedreiro puxando um saco de cimento para o segundo andar da obra. O objetivo do pedreiro é elevar aquele peso, aquela carga, sem exercer tanta força, né? Sem necessitar de utilizar muita força naquele trabalho. Quem realiza esse processo aí, pessoal, são as roldanas, né? As roldanas elas vão diminuir, elas vão reduzir o esforço na elevação de uma carga. Então, o primeiro aí seria a letra C. O segundo, um estudante utilizando uma tesoura para realizar uma tarefa na aula de artes. A tesoura, pessoal, nós vimos que ela é um objeto que utiliza o princípio da alavanca, né? Para ser mais específico, ela é um exemplo de alavanca interfixa, né? É um tipo de alavanca interfixa. Então aí seria a letra B, alavanca. O terceiro parêntese. Um senhor, a caminho do seu serviço em seu carro, o deslocamento de um veículo, ele utiliza o princípio da roda, né? Então a sequência aí ficaria C, B, A. Né? Então, primeira questão, a sequência correta C, B, A. Segunda, em uma bicicleta, a coroa, que é movida pelos pedais, é ligada por uma corrente à catraca, que é acoplada à traseira. A catraca é menor do que a coroa. Então, a cada pedalada do ciclista, a catraca dá um número de voltas maior. Esse número de voltas é dado pela roda traseira, pois ela está acoplada à catraca. O sistema utilizado na bicicleta é um tipo de máquina simples. Que tipo é esse? A máquina simples, pessoal, que é utilizada para reduzir, né, a força aplicada em um movimento, a força aplicada na elevação de uma carga, a força aplicada no deslocamento de uma carga, né, são as roldanas. As roldanas, elas vão exercer, né, uma redução de tensão, uma redução de força na realização de um movimento ou na elevação de uma carga, tá certo? Então, nosso gabarito aí seria letra C, né, a roldana. Terceira questão. Preencha os espaços. As máquinas simples apresentam dois tipos de forças, que são a força e a força. Galerinha, nós vimos que as alavancas, né, que são exemplos de máquinas simples, no qual nós observamos a existência de duas forças e um ponto de apoio. Essas forças são a força potente e a força resistente. Independente da sequência que você colocou aí, ficaria correto. Então, as máquinas simples apresentam dois tipos de força. São elas a força potente e a força resistente. A força potente, pessoal, é aquela força que é aplicada para realizar um movimento, para realizar o deslocamento de uma carga, para realizar a elevação de uma carga.
A força resistente é a força que é aplicada pelo objeto que está sendo movido ou que está sendo elevado, ou simplesmente o objeto que está sendo deslocado. Então, ele exerce uma força contra quem está tentando deslocar. Por isso é chamado de força resistente. E a força potente, então, é aquela que é aplicada com o intuito de realizar o deslocamento, o movimento ou a elevação de uma determinada carga. Letra B. As máquinas simples facilitam a realização de um trabalho, pessoal. As máquinas simples têm o objetivo de facilitar a realização de um trabalho. Elas diminuem, né, a quantidade de força que precisa ser empregada para realizar um trabalho, que pode ser um movimento, um deslocamento ou elevação de uma carga, como eu citei para vocês agora há pouco. Letra C. As máquinas simples fundamentais são aquele que é os 3 principais tipos de máquinas simples. Quem são elas? As alavancas. Quem mais? Além das alavancas, as roldanas. E além das roldanas, a gente tem também as rodas, né, e engrenagens, né, são os principais tipos aí de máquinas simples. Quarta questão. Classifique as alavancas ilustradas, segundo o tipo a que pertence. Então vamos lá. Nós vimos, pessoal, que para classificar uma alavanca basta que eu encontre a força que está no meio da alavanca, no centro da alavanca. Nós temos 2 forças e um ponto de apoio, né? Então eu tenho força resistente, força potente e ponto de apoio. Aqui, ó, primeira imagem na letra A é o quebra-nozes, né? Veja que eu tenho o ponto de apoio primeiro, depois eu tenho o centro de realização da força, que é a força resistente, né? Que é onde eu quero quebrar o objeto aí. E eu tenho onde a minha mão, onde a mão aí da imagem está exercendo uma força para quebrar a noze, eu tenho aí a força potente. Quem está no meio, então, é a força resistente. Se a força resistente que está no meio, a alavanca, ela é interresistente. Na letra B, a gente tem aí, ó, uma imagem que é bem semelhante, né? Aí é um espremedor de limão. O que é que eu tenho? Ponto de apoio, primeiro. No centro eu tenho força resistente, que é onde eu pressiono o limão, e a força potente, que é onde a força é aplicada, certo? Então aí a alavanca também é a alavanca interresistente. Letra C. Na letra C, você tem aí um alicate, um alicate de corte. Você tem o cabo do alicate, onde a força é aplicada, força potente. No centro aí, ó, no meio, você tem o ponto de apoio, né? E na ponta, que é onde é realizado o corte, você tem a força resistente. Então essa alavanca aí, se eu tenho, ó, ponto de apoio no meio, é uma alavanca interfixa. Letra D. Letra D eu também tenho um alicate, né? um outro tipo de alicate. Eu tenho aí, ó, força resistente na ponta, onde o objeto é cortado. No centro eu tenho um ponto de apoio, né? Onde eu exerço o apoio aí entre a força resistente e a força potente. E na ponta, no cabo aqui, onde a mão exerce a força, eu tenho força potente. Se eu tenho um ponto de apoio no meio, a alavanca então é interfixa, né? Então na letra A eu tenho uma alavanca interresistente, letra B eu tenho uma alavanca também interresistente, letra C eu tenho uma alavanca interfixa e letra D eu também tenho uma alavanca interfixa. Quinta questão. O plano inclinado eleva cargas com economia de forças. Nós ainda não vimos o plano inclinado, pessoal, mas o plano inclinado ele é sim um plano onde eu vou elevar cargas, eu vou suspender cargas, né, por meio do deslizamento dessa carga, né, o arraste dessa carga, mas com economia de força. Tá? Então a quinta questão aí é certa, né, uma afirmação correta. Sexta. Quanto maior for o comprimento do plano inclinado, menor será a força empregada para elevar uma carga a uma mesma altura. Você imagina, pessoal, uma rampa. Imagine que quanto mais comprida for essa rampa, ele diz, né? Quanto mais comprida for a rampa, o mais comprido for o plano inclinado, menor será a força empregada para elevar uma carga. Você pode imaginar que você vai ter que arrastar a carga por mais tempo. E talvez por conta disso você vai ter que exercer mais força. Mas imagine que se essa rampa fosse menor e você tivesse uma carga, que empurrar uma carga. Se essa rampa fosse menor, ela seria mais inclinada. Quanto mais inclinada ela for,
mais força você vai ter que colocar para poder subir aquele objeto, né, para poder deslocar aquele objeto ou aquela carga. Então, quanto maior for o comprimento do plano inclinado, menor será a inclinação desse plano e menor então será a utilização de força empregada no deslocamento da carga, tá? Então aí é correto, certo? É uma afirmação correta. Então, galerinha, era isso, né? Nessa aula de hoje, da aula de hoje era isso. A gente tinha essas questões aí propostas. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ainda tiver restado alguma dúvida, né, aguardem aí até a nossa próxima aula. Dá uma chamada lá no WhatsApp e a gente tira aí qualquer dúvida que ainda possa ter ficado. Belezinha? Então, até mais.